celebra hoje a solenidade da Epifania do Senhor Jesus. A palavra Epifania significa manifestação. A manifestação de Jesus para todo o mundo. Na noite da vigília de Natal, dia 24 de dezembro de 2016, quando eu coloquei o menino Jesus na manjedoura, eu li para a comunidade o que está escrito no presépio, em 3 línguas, inglês, português e espanhol. O menino nos foi dado. E hoje nós nos reunimos nesse dia 8 de janeiro para celebrar como igreja em comunhão a manifestação de Jesus para todo o mundo. O que é isso? O profeta Isaías, na primeira leitura, descreve a ansiedade do povo esperando pelo Messias, pelo Salvador. Escutamos hoje na primeira leitura Isaías dizendo: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Amém? Amém. Levanta-te, Jerusalém, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Jerusalém fazia parte do mundo conhecido, onde encontrava-se o grande templo do rei Salomão. Todo o mundo religioso da época girava em torno de Jerusalém. E aquele povo, na época do profeta Isaías, e na época de todos os profetas do Antigo Testamento, eles esperavam, como povo da aliança, que um dia nasceria o Salvador, que um dia uma virgem daria à luz a um filho, que se chamaria como? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. E cantamos hoje o Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Imagine um salmista que não conheceu a Jesus, um salmista do Antigo Testamento, profetizando que as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E hoje, passados 2000 anos, a igreja que se faz presente no mundo inteiro se reúne e proclama, e grita, e canta, e reza, e adora a manifestação de Jesus para todos os povos. Epifania. Para muitos de nós, talvez a palavra possa soar como sendo um acontecimento extraordinário simplesmente, mas para a igreja que celebra a Epifania de Jesus, e como membros dessa igreja, nós somos convidados hoje a entrarmos, eu diria, dentro do presépio e ali contemplarmos o menino que carrega em si a realeza, mas que carrega em si também a nossa fragilidade, representa a nossa fragilidade ao Deus da vida. O menino
que um dia foi envolvido em faixas e colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele. O menino em que o Salmo 71 hoje diz, na boca do rei Davi: os seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. Mas o mundo onde este menino nasceu não é mais o mundo de antes. O mundo onde este menino nasceu há mais de 2000 anos atrás precisa da constante conversão. Quando nós começamos a prestar atenção nos últimos acontecimentos, o que aconteceu na Flórida, quando aquele jovem de 26 anos de idade, Esteban Santiago, atira em várias pessoas, mata 5 pessoas. Uma pessoa que foi para a guerra no Iraque por 8 meses e com certeza experimentou no Iraque os terrores de uma guerra, onde a tia dele disse ontem que ele presenciou vários amigos dele morrendo. Uma pessoa que pediu ajuda à polícia, que depois da guerra ele começou a escutar vozes, a tia disse. Este mundo nós temos diante dos nossos olhos, e neste mundo nós celebramos a manifestação de Jesus. Manifestação de Jesus para todas as pessoas. Não é só para mim que sou padre, não é só para você que é leigo, batizado, que participa de grupos, que lê a Sagrada Escritura, que reza o rosário. A manifestação de Jesus é para todos os povos, para todos. Ainda que nem todos os povos reconhecem Jesus como Messias, mas a grande revelação, a definitiva revelação dele já aconteceu. Mas o que nós presenciamos hoje? Uma distância muito grande daquilo que Deus, entre aquilo que Deus criou e entre a nossa realidade de hoje, não é, gente? É uma distância grande. Quando Deus criou, Ele olhou para trás, o que Ele falou depois da criação? Tudo está muito, hein, igreja? Muito bom, não é? Deus olhou para a obra das mãos dele e falou: tudo está muito bom. Ou seja, Deus criou tudo perfeito, tudo muito sereno. E neste mundo de imperfeição, de imperfeições, Ele enviou o Filho único dele. Ele enviou o Filho único dele para quê? Por que Deus enviou o seu Filho único? Para nos salvar. Mas nós aceitamos essa salvação. Nós acreditamos que a razão única de Deus enviar o seu Filho único foi para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo. Se nós acreditamos, muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse verdade. Evangelho de hoje, segundo Mateus: nascimento de Jesus em Belém. Mateus contextualiza o nascimento de Jesus de maneira muito bonita, no tempo do rei Herodes. Herodes governava com mão de ferro, um homem extremamente poderoso, um homem extremamente autoritário, que tinha sede de poder. No mundo conhecido, ele era o grande rei, diante de quem todos os joelhos se
dobravam, todas as cabeças se inclinavam. Mas em um determinado momento da vida de Herodes, chegaram os magos do Oriente. Magos não eram bruxos, eram estudiosos de astrologia, eles entendiam os astros. E chegaram com uma grande pergunta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Imaginem perguntar isso para Herodes, que considerava-se a si mesmo como sendo o verdadeiro rei dos judeus, embora ele era romano. Ele acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A adoração não seria mais para Herodes, a adoração não seria mais para os servidores de Herodes, mas seria para o menino que tinha acabado de nascer, que trazia fragilidade, que trazia insegurança, cujos pais saíram procurando um lugar para ele, para Maria dar à luz. Diante deste menino frágil, os magos procuravam motivos para adorá-lo. Em inglês se diz para fazer homenagem a ele, em espanhol também. Nós vimos a sua estrela, ou seja, a estrela do menino. Em meio a tantas estrelas que os magos conheciam tão bem, uma brilhou de maneira diferente. Uma brilhou de maneira diferente. E diante da pergunta de Herodes, da pergunta dos reis, Herodes fica atribulado e perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Nós sabemos o Evangelho, nós ouvimos agora. Então, Herodes pergunta onde deveria nascer o menino. Em Belém, para se cumprir a Escritura. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. O pastor de Israel, meu povo. Israel é todo o povo de Deus. Israel foi a quem Deus se revelou em primeiro lugar, como nós rezamos na sexta-feira da Paixão, oração universal. E seguindo a estrela mais uma vez, que parou onde o menino estava, eles entraram onde ele estava, e diz o Evangelho, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Eles se prostraram, adoraram o menino. Hoje de manhã eu perguntava, os magos se prostraram diante da humanidade de Jesus, o menino, o Filho de Deus, encarnado. Nós nos prostramos diante de quem? Nós nos prostramos hoje diante de quais realidades? Muitas pessoas ficam prostradas por causa da ira, da raiva, do rancor, da infelicidade, da falta de alegria. Muitas pessoas ficam prostradas por causa da falta de esperança, por causa das drogas, da bebida, das brigas. Nós nos prostramos diante de quais realidades hoje, cristãos que estamos aqui nessa igreja? Quando nós nos prostramos diante da presença de Jesus, os problemas
temos a vida, que parece, não tem força e poder sobre nós. Não tem. Não tem. Um homem que reza, uma mulher que reza, um jovem que reza, uma criança que reza, estão capacitados para enfrentarem as adversidades do mundo, que são muitas, muitas. Vocês imaginam quantos jovens são tentados hoje? Vocês imaginam? Vocês que são pais, nós que somos velhos somos tentados. Imagina os jovens, os adolescentes, as crianças. Está tudo muito fácil, tudo na frente de todo mundo, tudo muito fácil. Olha que bonita essa missa hoje, por exemplo, onde os jovens cantam, onde os jovens rezam, onde eles fazem as leituras. Como dizia o Papa João Paulo II, a igreja precisa de santos, de calça jeans, de tênis, de camiseta. Santos no mundo de hoje são pessoas normais, que falam a língua do outro, que não se diferenciam pela maneira de vestir, pela maneira de comer, que pode ser santo em qualquer lugar, na universidade, em um restaurante, em um bar, se você estiver ali em um bar. Não há nada de errado nisso. Se você está ali e você vive a sua fé, se você não se embriaga, se você não se droga, se você não se prostitui, você pode viver no meio do mundo e ser santo, como dizia o Papa João Paulo II, de calça jeans, de tênis, de camiseta. É isto que os reis, os magos ofereceram para Jesus, o que de mais bonito eles tinham, o que de melhor eles tinham. Imaginem se eu ofereço para Deus o melhor que eu tenho, se você oferece para Deus o melhor que você tem. Mas sabe qual é o nosso problema? Tinha um professor que dizia assim: o problema do cristão católico é que ele é bondoso em gotinhas, como se fosse remédio no batismo, gota por gota. Não é assim. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E o que eles ofereceram para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Por quê? Todo ano eu falo isso, todos os anos eu falo. Ouro, porque eles viram aquele menino, ele é rei. Ouro para o rei, a realeza de Jesus. Não a realeza do cetro, da coroa de ouro, a realeza da participação, da comunhão com Deus. Incenso, porque naquele tempo e hoje em todas as igrejas do mundo se oferece incenso para Deus. Por isso o padre incensa ao altar, por isso o padre incensa o Santíssimo Sacramento, por isso o padre incensa a Assembleia, e o padre é incensado por uma coroinha ou por um diácono ou um sacerdote. Por quê? Porque Deus está em todas as realidades. Deus está. Ouro para o rei, incenso para Deus e mirra para o ser humano. O ser humano que carrega a minha história, o ser humano que carrega a sua história. E lembre o seguinte: a nossa história nem sempre é a mais bonita, nem sempre. Mas aquele menino, adorado pelos magos, recebe a mirra para lembrar ao mundo que ele é uma pessoa humana e que um dia o seu corpo desceria a solidão da terra quando ele morresse. Com a mirra, os corpos eram embalsamados, os corpos eram preparados. Para quê?
para lembrar para nós hoje que nós somos pessoas humanas e que, como eu disse, que carregamos às vezes uma história que não é a mais bonita, mas que já foi escrita. Eu dizia um dia desse com uma pessoa: não importa como você escreveu a sua história, mas importa sim como que você vai dar um final bonito para ela. Dê um final bonito para a história dele. E sabe como os magos fizeram isso? Quando eles retornaram para o Oriente, seguindo um outro caminho, eles foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes. Sonho é revelação de Deus, porque Herodes procurava um menino para matá-lo, porque a grandeza daquele menino era demais para o mundo de Herodes. E eles voltaram para o Oriente, seguindo um outro caminho, principalmente porque quem encontra com Jesus, ainda que seja uma única vez na vida, não caminha mais pelos mesmos caminhos pelos quais caminhava antes. Não pode caminhar. Nós estamos nessa igreja hoje, 8 de janeiro, início de novo ano, encontrando com Jesus. E o nosso encontro se dá quando nós encontramos com o outro. Por quê? Porque o outro como eu é a revelação de Jesus. Eu tenho que ver no meu irmão e na minha irmã o rosto de Jesus. E eles têm que ver em meu rosto o rosto de Jesus. O mundo tem que ver na igreja o sinal visível da salvação. Por isso a igreja celebra a Epifania. Por isso amanhã vamos retirar tudo da igreja de Natal, tudo, para celebrarmos depois o batismo de Jesus, o tempo comum, a liturgia do dia a dia, como dizia o Serafim no nosso bispo do Horizonte, o arroz com feijão do dia a dia, pistola verde, arroz com feijão do dia a dia. Para terminar, nós hoje vamos retornar para a nossa casa, não avisados em sonho, mas sim avisados para começarmos um novo caminho em um novo ano, que seja o tempo da graça.